Bem-vindos, eu sou Luiz Castelo e este vídeo é o segundo vídeo da série Centro de Massa e Momento Linear. Neste vídeo, nós iremos abordar os assuntos momento linear de um sistema de partículas, colisão e impulso e conservação do momento linear. Pessoal, na aula anterior, no vídeo anterior, eu deixei uma equação lá, grifada em laranja, destacada em laranja lá, que eu falei que ela ia ser muito importante para a gente. A equação em questão era a seguinte: massa vezes a velocidade do centro de massa é igual a quantas partículas eu tivesse. Massa 1 vezes a velocidade da primeira partícula do meu sistema, mais massa 2 vezes a velocidade da segunda partícula do meu sistema, mais para quantas massas existirem no meu sistema e até chegar na enésima massa, que é a última massa do meu sistema. Então, mn, enésima partícula, a velocidade da enésima partícula. Essa é uma grandeza vetorial, por quê? Porque velocidade é vetorial. Então, esta era a equação que eu falei que a gente ia usar bastante aqui na nossa sequência de vídeos. Aqui, tá? O que tem de importante nesta equação? Nota que os termos são todos repetidos, todas são MV. E este termo MV, genérico, não precisa estar com V1, V2, V3, esse termo MV genérico, ele é denominado momento linear. Então, este cara aqui é o que a gente chama de momento linear. O momento linear a gente denota aqui pela letra P. A letra P vetorial, porque o momento linear é um vetor. Este cara é o tal de momento linear. Então, para uma única partícula, tá? Para uma partícula, então aqui, ó, uma partícula. Para uma partícula, o momento linear P é igual a mv. Nota que é o produto de um escalar, massa, por um vetor, velocidade. Gente, essa questão da massa e velocidade tem muita importância no nosso dia a dia, né? Só para ilustrar. Por exemplo, se a gente arremessar 10 graminhas, uma balinha, tá? E jogar em alguém, isso pode não fazer estrago nenhum, ou isso pode matar a pessoa. Poxa, professor, mas são só 10 gramas. Sim, mas e a velocidade com que essa bala atinge a pessoa? Mais ou menos aí, vamos botar 10 gramas, a bala de um revólver. Se ela for disparada por uma arma, a velocidade é tão grande que o momento linear, o produto m vezes v, fica muito grande e isso pode matar uma pessoa. Mas se eu pegar esses 10 gramas com a minha mão e jogar, poxa, no máximo a pessoa vai sentir alguma coisinha muito fraca ali. Não vai fazer quase estrago nenhum nessa pessoa, né? Então, nota que para algumas situações do dia a dia é muito importante a gente levar em conta essa multiplicação de m vezes v. Não posso olhar só para a massa e nem só para a velocidade. Ela perde um pouco o sentido das coisas. Então, quando eu começo a observar que tem sentido o produto m vezes v e que isso aparece muitas vezes, a gente deu um nome para isso. A gente chamou isso de momento linear, tá? Observa agora uma coisa muito interessante e muito importante aqui. Se eu pegar esta equação do momento linear, P igual a mv, e derivar esta equação em função do tempo, vamos ver o que a gente obtém? Porque são taxas de variação, e taxas de variação são muito importantes em física. Então a gente sempre vai derivar, ver o que é que acontece e ver se tem alguma importância. Vamos ver se ele tem alguma importância aqui para mim, nesse caso.
Olha só, quando eu faço isso, aqui do lado esquerdo da equação fica que d dt do momento linear, da letrinha P, é igual, e eu vou fazer a derivada, olha aqui, vou fazer bem devagar aqui, mas eu vou fazer a derivada de d dt do produto mv. Vou abrir parênteses, vamos fazer a derivada do produto. Produto m vezes v. Gente, a gente sabe fazer a derivada do produto, né? Quando eu faço a derivada do produto, o que a gente obtém? Vamos começar do lado esquerdo copiando. Vai ficar aqui d dt do momento linear, ou seja, dp dt, é igual na derivada do produto. Como é que a gente faz? A gente mantém a primeira e deriva a segunda. Então, é m dv dt, m dv dt, mais, faz ao contrário agora. A gente copia a segunda, que é o v, e deriva a primeira, dm dt. Aplicamos a derivada à equação do momento. Então, nós derivamos toda aquela equação P igual a mv. Só que se a gente olhar para este lado direito da minha equação, eu conheço esse termo aqui, ó, dv dt. São conceitos físicos que a gente não pode jamais esquecer. Tá? Então, eu conheço esse termo. Esse termo chama aceleração. Opa, então essa equação que está ali, ela é escrita assim, ó. Vamos substituir só o que eu conheço por enquanto. dp dt, a gente está trabalhando aqui com as derivadas para ver o que dá, hein? dp dt é igual a m vezes a. Por quê? dv dt, aquilo que está circulado em amarelo na equação acima, é a aceleração, derivada da velocidade em função do tempo. É a aceleração. Mas, o outro termo vamos deixar do jeito que está. v dm dt. Está aqui. Vamos reparar outra coisa que a gente sabe desta equação. A gente conhece desta equação agora este termo aqui, ó. Massa vezes aceleração. É um outro conceito físico muito bem conhecido. Muito bem conhecido. Vamos abordar ele do lado de cá. A equação, então, nota que eu estou trabalhando só com o que eu conheço até agora. O resto eu estou deixando simples e estou seguindo. Vai ficar assim, ó. dp dt é igual a força mais v dm dt. Aqui está o pulo do gato. Olha isso aqui. Este termo aqui, a gente já sabia que ele era força. Está aqui. Só que a gente está fazendo uma soma. E a gente só pode somar coisas iguais. A gente não pode somar coisas diferentes. Isso a professora lá do prezinho já contava pra gente, né? Então, obviamente, esse termo aqui, que eu não sabia até agora o que significava, esse que eu estou circulando, VDMDT, também é força. Por quê? Porque é uma soma. E eu só posso somar força com força. Certo? E adivinha a resposta dP/dt o que é? Se eu estou somando força com força, eu só posso obter força. Opa! Então, este termo dP/dt é somar o primeiro termo daqui de cima, que é força, e este segundo termo também tem que ser força, porque é uma soma. Então, VDM/dt é um jeito de calcular força. Então, do lado de cá, eu calculei a força resultante. A força total que está atuando sobre a minha partícula. Vamos escrever isso de trás para frente. Olha que bonitinho. Força resultante é igual a dP/dt. Esta equação em verde aqui que eu estou englobando ela é a equação da força resultante. Como é que é o nome de uma equação da força resultante em física? Segunda
lei de Newton. Outra vez segunda lei de Newton, professor? Sim, senhores. Outra vez a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton foi escrita por Newton neste formato. Força resultante, força é vetor, vamos colocar o vetor aqui para não ficar errado, né? Força resultante é dp/dt. E por que a gente aprendeu o tempo todo que força era igual a massa vezes a aceleração? Porque até na aula de agora, até no dia de hoje, na verdade a gente ainda vai levar para alguns vídeos mais para frente, mas até agora, até nesse momento, a massa não variava. Então na hora que eu chegava aqui e a massa não variava, na hora que eu chegava aqui e a massa não variava, a derivada da constante é zero. Então todo este termo desaparecia e sobrava só força igual a MA. Entendeu? dp/dt dava MA. É que o Newton nunca escreveu como força, ele escrevia como dp/dt igual a MA. Mas dos dois lados da equação tem que ter a mesma coisa, né? Então ele chamou o lado esquerdo dp/dt de força resultante e do lado direito as forças que compõem essa resultante. Então eu tenho uma força devido à variação temporal da velocidade. Eu tenho uma força devido à variação temporal da velocidade. Esta aqui que eu estou grifando de amarelo agora. E eu tenho uma força devido à variação temporal da massa. Eu tenho essas duas forças agora. Tanto a variação da massa vezes a velocidade, quanto a variação da velocidade vezes a massa, me dão uma grandeza chamada força. E isso Newton chamou de variação do momento linear. Por que variação? Porque é dp/dt, olha aqui, é dp/dt, é uma variação do momento linear em função do tempo. Então, se existe variação do momento em função do tempo, existe uma força resultante externa sendo aplicada sobre o meu corpo ou o meu sistema de partículas. O meu corpo complexo, ou meu corpo simples, ou meu sistema de partículas, o que quer que seja. Existe, tá? Então, lembra, por favor, eu sei que vocês já escutaram isso várias vezes, mas não pode esquecer que eu só posso somar coisas iguais. E foi assim que eu consegui manipular essa equação. Eu derivei a equação do momento em função do tempo, porque a gente sempre busca as derivadas temporais aí em física. Manipulei a equação com essa derivada, descobri que tinha termos que eu conhecia, falei, um dos termos é a força. Então o outro também tem que ser força. Por quê? Porque eu só posso somar coisas iguais. Se eu somei todas as forças envolvidas no meu sistema, eu encontrei a força resultante. E finalmente a gente chega na lei de Newton, como foi definida por Newton. Tá? Força resultante é a derivada temporal do momento linear. Na próxima página, a gente vai ver aqui agora como é que isso pode ser colocado para um sistema de partículas. E não vai mudar muita coisa não, na verdade não vai mudar nada, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Mas vamos lá, vamos para a próxima página e vamos ver como eu posso escrever isso para um sistema de partícula. Bem, nós estamos aqui já tem o título aqui para a gente, né? Então vamos ver como é que isso aqui, aquela variação do momento, pode ser colocada para um sistema de partícula. Vamos fazer o seguinte, vou pegar a equação que eu falei que era importante lá da próxima página e colocar aqui para a gente. Está aqui a equação que a gente deu origem a tudo. Então essa equação, olha só o que ela me traz. Vou copiar esse termo aqui, m grande, velocidade do centro de massa, copiei. Vamos supor que a gente ainda não saiba o que é isso, tá? Mas os outros termos a gente sabe. Por quê? Porque eu já falei para vocês que o produto de m vezes v para cada partícula chama momento linear daquela partícula. A gente fez para uma partícula na página anterior. Então, m1v1 é o momento da partícula 1, mais o m2v2 é o momento da partícula 2. Eu faço isso para todas. Para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a enésima. Vou achar o momento linear da enésima partícula.
Olha o que eu tenho aqui desse lado direito agora. Eu tenho a somatória dos momentos lineares. Eu tenho a somatória de todas as partículas. Se eu somar momento dá 1, momento dá 2, momento dá 3, momento... E olha que é um vetor, e toma cuidado com isso, porque é uma soma, mas é uma soma vetorial, então vai ter as decomposições em seno e cosseno. Mas ainda assim é uma soma. O que é este cara aqui? É o momento resultante. É o momento total. Então esse cara é um momento total que a gente vai chamar de P maiúsculo aqui. Tá? Mas ele é igual a quem? A m vezes v. Então o momento de um sistema de partícula pode ser olhado para o sistema como sendo a massa de todas as partículas que compõem o meu sistema vezes a velocidade do centro de massa da partícula. Nota de novo que é importante a gente determinar a posição do centro de massa primeiro, porque quando eu determino a posição do centro de massa, eu sei que esta partícula, esse sistema de partículas, vai descrever uma certa trajetória baseada em seu centro de massa. A gente viu isso no vídeo anterior, quando eu coloco aquela figurinha do sistema massa-mola descrevendo um arco de parábola ali. Tá? Então, pessoal, é interessante que eu possa, sim, determinar o momento linear de todas as partículas simplesmente olhando para a velocidade do centro de massa. É isso que a gente tinha que mostrar aqui. Nesta parte aqui do momento linear do centro de partícula é muito simples. Não passa disso, tá bom? A gente só pode terminar essa partezinha falando então que a força resultante pode ser escrita como sendo a variação temporal do momento de todas as partículas, do sistema de partículas. É o dp dt para o sistema de partículas. Mas está igual ao anterior. Tá e não tá. No anterior era para uma partícula. Por isso eram P's minúsculos. Aqui esse é um P maiúsculo, quando eu tenho todas as partículas. Mas ainda assim não deixa de ser força resultante. E eu mostro que eu posso, então, através dessa força resultante, considerar que as forças estão aplicadas onde? No centro de massa. Por quê? Porque eu estou olhando para a velocidade do centro de massa. Então, o centro de massa é, sim, o local onde eu posso considerar, lembra que ele é imaterial, ele não é um lugar real, ele é um lugar imaterial, tá? É uma coisa bem abstrata, mas é neste lugar onde eu vou aplicar a força resultante, onde todas as forças estão sendo aplicadas. Isso fecha aquela fala que a gente teve no começo do vídeo 1. Tudo bem? Na próxima parte agora, na próxima página, nós vamos falar sobre colisão e impulso. Vamos falar um pouco sobre colisão e impulso. Muito bem, nós estamos aqui na próxima página, então, e o título é, então, como eu tinha falado para vocês, colisão e impulso. Se eu for falar de colisão e impulso com vocês, a gente tem que saber o que é uma colisão, né, gente? Então, o que é uma colisão? Eu sei, eu consigo imaginar, eu consigo ver uma colisão na minha memória, alguma coisa assim. Mas eu consigo descrever o que é uma colisão? Isso é muito importante. A gente vem discutindo isso desde o começo do ano letivo, e é muito importante eu conseguir descrever as coisas, conseguir explicar essas coisas. E uma colisão, ela consiste de uma força muito grande atuando em um curto espaço de tempo sobre um corpo, de forma a mudar o que a gente falou na página anterior, o momento linear desse corpo. Imagina o seguinte, alguém joga uma bolinha de tênis para você, você vai dar uma raquetada nessa bola de tênis. Essa bola de tênis muda a velocidade dela. Pode mudar módulo, direção e sentido, porque a velocidade é um vetor. Eu posso tirar essa bolinha da minha direção e mandá-la para longe de mim. Não precisa ser para fazer um ponto, é só para rebater lá para o lado. Eu mudei a direção e o sentido dessa bolinha. Esta mudança na velocidade, mesmo que não mude a massa daquele que recebeu a pancada, já é uma variação no momento linear. Por quê? Porque momento linear era m vezes v. Se eu mudei o v,
houve uma variação no momento linear. Eu posso variar o momento linear alterando a massa. Tá? Vai ser o assunto do nosso último vídeo da série. E a outra coisa que vocês têm que ter em mente, quando eu estou falando de colisão, eu já sei o que é uma colisão, que é uma força relativamente grande, atuando num curto espaço de tempo, de forma a alterar o momento linear daquele corpo que sofreu o impacto. Tá? Mas uma outra coisa que eu tenho que saber é que o momento linear de um corpo, ele é constante, ele não muda enquanto não existir uma força externa atuando sobre ele. Tá? Então, se alguém um dia perguntar para você aí pelo corredor, quando que o momento linear não é constante? Quando tem uma força externa atuando sobre ele. Caso contrário, o momento linear é constante. Vale lá a primeira lei de Newton, né? O objeto não troca de velocidade, anda em linha reta com velocidade constante. Tá? Por isso, momento linear, ele anda em linha reta com velocidade constante. Vai lá na primeira lei de Newton, na inércia. Então, este momento linear só não vai ser constante quando atuar uma força externa. Vamos deixar isso anotado aqui para vocês copiarem a hora que quiser. Prontinho, tá aí, ó. Isso é o que a gente acabou de falar aqui, agora está escrito aí na tela de vocês, que são as duas coisas muito importantes sobre o que é essa tal de colisão, tá? Vamos ver o que acontece quando uma única partícula sofre uma colisão. Então nós estamos falando de uma partícula e um alvo. Eu vou jogar alguma coisa contra um alvo, vai colidir essa partícula no alvo. A gente chama isso de colisão simples. Vamos ver o que é uma colisão simples. Vamos fazer duas coisinhas aqui agora. Ó. A gente vai estudar colisão simples, que é uma colisão que a gente chama de partícula-alvo. Uma partícula está ali acertando um dado alvo. E nós vamos falar aqui, ainda antes de falar isso, vou escrever essa variação do momento. O que este textinho aí em cima fala pra gente? Ele fala pra mim, ó, a força externa, eu preciso ter uma força externa para variar o momento. Então, de novo, vem da página anterior, tá? Que força externa é dp/dt. Então, é o que está escrito em palavras aí, esse quadro. E na colisão simples? O que ocorre na colisão simples? Vamos lá, vamos pegar dessa definição de momento e vamos fazer um gráfico aqui. Um gráfico de força por tempo. Já coloquei o eixo aqui para acelerar um pouquinho o nosso processo. E força por tempo, senhoras e senhores, numa colisão, a gente já sabe, a colisão ela acontece de ter um valor muito grande de força num espaço de tempo muito curto. Então não tinha força, de repente tem força, ó, e vem uma puta força em um curto espaço de tempo. Então, vamos falar que este valor aqui é pequenininho, é um ΔT pequenininho. Normalmente até um dt em determinadas situações, tá? E esta força, se eu olhar para o lado de cá, essa força é grande. Então, a força cresce rapidamente. Pensa na pancada da bolinha de tênis lá com a raquete. A força na bolinha vem tão rápido, o contato da raquete com a bolinha dura muito pouco tempo, é isso que eu estou falando, e a força é relativamente alta daquela pancada. Tá? Gente, determinar aqui esta f de t não é uma coisa muito simples. Essa curva f de t não é uma coisa muito simples. Tá? Então, de vez em quando a gente vai ter que fazer aproximações que atendam às nossas necessidades quando eu estou falando de vida real. Mas, vamos ver o seguinte aqui agora. Vamos partir ainda da equação de dp/dt e vamos ver o que está acontecendo aqui. Nesse gráfico ainda, hein? Vamos pegar esta equação aqui, ó, de força externa da pancada C igual a dp/dt. E vamos ver o que está acontecendo. Eu vou escrever essa equação de novo aqui. Vou pegar que a força externa é igual a dp/dt. Eu não falei que colisão consiste em uma variação do momento, numa dp/dt, é isso que está acontecendo. Eu vou pegar essa coisinha, esta equação, e vou isolar o dp. Então, dp
é igual a F externo dt. Professor, mas eu não quero saber quem é dp, eu quero saber quem é o ΔT, porque a colisão consiste em um ΔT, correto? Então vamos integrar esta equação dos dois lados. Vamos pegar essa equação, integro dp, desde o momento inicial até o momento final, e isso vai ser igual à integral da f de t, né, que essa força externa depende do tempo, dt. Essa força externa é dependente do tempo, dt. Desde um tempo inicial até um tempo final. Este lado aqui, o lado esquerdo, a gente sabe integrar com muita facilidade. Tá? Então vai ser integral de dp é p, desde um p inicial até um p final. E esta integral do lado de cá é muito complicada de ser feita. Essa integral não costuma ser simples. Ela é simples nos exercícios que o cara coloca no livro para a gente treinar. Né? Mas esta equação f de t, que é essa curva aqui do gráfico, ela é muito difícil de ser obtida. Por isso que é difícil de fazer a integração. Não é nem porque a integração é difícil por ela mesma. Vai ser sim, mas mais difícil ainda é obter essa curva. Eu saber como é que essa curva realmente aconteceu em uma colisão. Então, por enquanto, eu não vou fazer nada com o lado de cá. Tá? Vou deixar como está aqui. ΔP, que esse lado de cá vai dar ΔP, o lado esquerdo é igual a integral da f de t dt. Desde o tempo inicial até um tempo final. Acabei de falar, este cara aqui vai ser P final menos P inicial, aqui já vamos fazer de cabeça, então este lado de cá chama ΔP. Variação do momento é dado por aquela integral ali. Desde um tempo inicial até um tempo final da f de t dt. O que a gente pode reparar aqui nessa integral? Repara o seguinte, aqui eu tenho f de t dt, é uma multiplicação, certo? E se este mesmo gráfico fosse assim? Imagina se esse mesmo gráfico, se ele fosse assim, ó, um gráfico extremamente simples, só assim, para pensar, só para imaginar, só para ilustrar para vocês. Suponhamos que esse gráfico fosse assim, a força em função do tempo era assim. A força era constante em função do tempo. Quem que ia dar o produto F vezes T? Poxa, essa é fácil. Essa é muito fácil, professor. Até eu sei, hein? Olha aqui, ó. O produto F vezes T vai me dar esta área aqui. Vai me dar esta área aqui, ó. F, que é constante, vezes T, que é constante. Mas não é isso que está escrito ali na integral? F, integral de f dt? Não é isso que está escrito aqui? Poxa, então cai no conceito de integral. O que as integrais são capazes de fazer? Calcular áreas. Opa, então esta integral está calculando esta área aqui. Ó. Vou fazer uma seta bem feia e vou apagar. Ela está calculando esta área aqui. Certo? Então, a integral da f de t dt nada mais é do que a integral desta curva que me dá como resposta esta área. Então, voltando aqui, se eu falei alguma coisa errada, vamos corrigir agora. Esta integral me dá como resultado esta área amarela. Tá? Esta integral me dá como resultado esta área amarela. Como é que eu sei? Fazendo uma força simples ficava mais fácil de ver isso. Tá? E esta área amarela, eles deram um nome de impulso.
Então, eles deram o nome desta área amarela de impulso. Impulso em física a gente chama de J. Esta integral, que é um vetor, vamos colocar bonitinho aqui, f é um vetor, tá? Esta integral recebe o nome de impulso. E impulso a gente chama de J. É um vetor. É um vetor. Então, nós definimos aqui para vocês o que é uma colisão em palavras. Nós falamos que isso podia ser equacionado como força externa igual a dp dt. E eu vi, através de um gráfico de colisão, porque através da definição de colisão, que é uma força que atua durante uma força muito grande que atua em um curto espaço de tempo, eu queria saber o nome daquela área que dava ali dentro. Eles deram o nome para aquela área daquela curva f de t de impulso. Então, a gente sabe que impulso, que é o valor da integral, chama impulso, é igual à variação da quantidade de movimento. Pronto. Acabamos de definir impulso aqui para vocês. Quando eu falei para vocês que era muito difícil conhecer a equação que dá origem a essa f de t que eu estou pintando de verde aqui e vou apagar, é porque realmente não é uma coisa simples de se obter na prática. Então, na prática, como é que o pessoal faz? Eles pegam uma força que a gente chama de força média. É uma força baseada neste traçado aqui, que faria a mesma variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento, entenda-se, é o outro nome para variação do momento, tá? Para variação do momento linear, a gente pode chamar de quantidade de movimento. Então, a gente vai procurar uma reta igual dessa figura aqui, que a gente vai chamar de força média, que me traz, naquele mesmo ΔT que aconteceu a colisão aqui de cima, a mesma área. Então, eu vou chegar o mais próximo possível com essa área, para uma figura que a força é uma reta, do que desta área que é a área de verdade. Então eu vou procurar uma área muito similar à área de cima, a área de baixo tem que ser muito similar à área de cima, com uma força para formar um retângulozinho aqui, um quadrado aqui. E quando isso acontece, a gente chegou num nível muito bom de aproximação com um negócio chamado força média. Então esta parte aqui, essa linha verde, chama força média. E essa força média é muito mais fácil de ser estimada, porque isso é uma estimativa. Tá? É lógico que pode não ser fácil para quem começa a fazer isso. Já vi questão do Enem, por exemplo, fazendo cagada com esse negócio da força média. Tá bom? Na verdade, onde que eles erram muito é quando eles estimam o tempo de colisão. É muito comum sobreestimar, dar um valor muito maior para esse ΔT do que realmente ele é. Então são erros muito comuns aí. Então o mais difícil, na verdade, quando eu falo de força média ali, é estimar o tempo que durou a colisão. Porque são coisas muito rápidas, tá? Então qualquer errozinho que eu coloco ali, é normal a gente errar para mais, tá? E qualquer errinho para mais faz a conta desandar. Mas é muito mais fácil eu obter, ainda assim é muito mais fácil eu obter essa força média do que entender qual é a fórmula que dá origem realmente a essa f de t para integrar. Então a gente trabalha com forças médias. O que eu estou falando para vocês aqui? Que o impulso, que é esta área aqui, o impulso pode ser determinado, em vez de fazendo aquela integral, pela força média vezes ΔT. Força média vezes ΔT. Nota que eu não estou trabalhando com integral. Estou trabalhando com uma multiplicação pura e simples. Então, é muito mais prático quando eu consigo estimar o tempo da colisão e a força média. Tá? Então, a gente determina impulso na prática. Tá? Por exemplo, quando eu vou fazer a perícia de uma colisão de automóvel, eu trabalho com forças médias. Tudo bem? Então,
Essa foi a definição de uma colisão simples. Toda vez que eu dou uma cacetada numa bolinha, toda vez que eu jogo uma bolinha na parede, toda vez que um carro bate contra outro carro, é esse o comportamento que está acontecendo. Então eu tenho que entender todas essas entrelinhas, principalmente os conceitos, para depois falar assim, poxa, o exercício está me dando isso, o exercício está me dando aquilo da teoria, para eu conseguir trabalhar o exercício. Por isso que a gente foca muito em teoria com vocês, tá bom? Vamos ver o que acontece com uma colisão em série agora. O subtítulo ainda é a mesma, colisão e impulso, vocês vão ver ali na próxima página, mas agora a gente vai ver uma colisão em série, que é quando várias bolinhas batem no mesmo alvo. E a gente vai usar para isso um intervalo de tempos iguais. Tá? Vou pegar N projéteis, N bolinhas, N balas de revólver, não me interessa. Ele vai bater num alvo e nós vamos falar que esses projéteis cravaram no alvo. Tá? Imagina, tem sacos de areia e eu começo a dar tiro nesse saco de areia. O saco de areia não vaza por algum motivo milagroso, mas as balas se alojam dentro da areia. É isso que a gente vai fazer, tá bom? Na próxima página. Esse que a gente vai estudar sobre colisão na próxima página. Muito bem. A gente está aqui já tinha aqui para a gente escrito para ganhar tempo aqui o título, o subtítulo e a figura. Tá? O que a gente vai observar agora? O que a gente vai experimentar agora mentalmente aqui? O negócio é o seguinte, imagina que este bloco cinza é um bloco capaz de receber colisões dessas esferas azuis e absorver essas esferas. Então, é como se eu estivesse dando tiro em algum lugar e que este lugar fosse capaz de, cada tiro que eu desse, o tiro parasse dentro desse objeto. Tá bom? Então, é isso que a gente vai ver. A gente vai ver o que está acontecendo com este bloco cinza. É isso que a gente quer saber. O que está acontecendo com este bloco cinza. Então, repara a primeira coisa aqui. A gente tem N projéteis. Esses cinzas são os N, são vários, não são só 4, tá? N são os projéteis. Eles são os projéteis. E este cara cinza é o alvo. Este é o alvo. Eu vou ver o que está acontecendo com o alvo. Essa vai ser a nossa brincadeirinha aqui. Esse alvo está submetido a uma força média. Então, este cara está submetido a uma força média das colisões. É isso que a gente vai estar estudando. Vai existir uma força média ali, tá? Dessas colisões. Esses projéteis, eles são iguais e estão igualmente espaçados e colidem contra o alvo sempre no mesmo intervalo de tempo. Então, se o primeiro gasta 1 segundo para bater lá no alvo, o segundo bate 1 segundo, o terceiro gasta 1 segundo, o quarto gasta 1 segundo. A cada 1 segundo esse alvo tomaria pancada. Se for 1000 segundos, a cada 1000 segundos esse alvo toma uma pancada, tá bom? E cada projétil desse, isso aqui a gente já sabe, né, que a gente fez da colisão simples ali, cada projétil desse tem um momento P igual a mv, massa do projétil, vezes a velocidade do projétil. Os projéteis são idênticos na massa, idênticos na velocidade. Tá? Quando eles atingem o alvo, vai acontecer uma variação do momento. A colisão consiste em variação do momento. Na colisão, ó, isso aqui vai acontecer na colisão. Isso se fosse para cada um. E para todos eles? Para todos, o que vai acontecer? Tudo que está escrito acima dessa linha, a gente já tinha feito na página anterior. E quando agora eu tenho N projetos, quando acontece para todo, quem vai ser essa variação do momento linear? Essa variação da quantidade de movimento. Sempre essa variação nós chamamos de J. E este J, pessoas, vai ser menos, eu já explico por que o menos, N delta P. Porque cada projétil vai ter uma variação idêntica ao outro. Os projéteis são iguais, massas iguais, velocidades iguais, todos eles vão sofrer uma variação delta P.
Então, ΔP mais ΔP mais ΔP mais ΔP dá NΔP, tá? Porque estão todos os projéteis estão batendo naquele alvo cinza. E o sinal de menos, professor? Esse sinal de menos é porque eu estou estudando o alvo. Simplesmente por isso, é porque eu estou estudando o alvo. Então, o alvo vai ter uma variação de momento, um impulso contrário ao dos projéteis. Se o projétil sofre uma variação de impulso para a esquerda, o alvo sofre para a direita. Se o projétil sofre para a direita, o alvo para a esquerda. É isso que eu estou falando para vocês durante a pancada. Tá? Então, na hora que a bala, o projétil bate no alvo, o alvo desacelera o projétil para trás. Ele vai forçar, vai fazer uma força no alvo para trás. E, em compensação, o projétil tenta empurrar o alvo para frente. Então, esse cara é contrário ao dos projéteis. Contrário ao dos projéteis. Tá? Então, o que vocês têm que entender até agora? Que cada projétil sofre uma variação ΔP. Só que são muitos. Só que são muitos iguais. Então, se eu somar esses muitos iguais, vai ter NΔP. O sinal de menos é porque eu estou estudando o alvo. Então, e eu sei que ΔP é o impulso. Que impulso está sujeito a esse alvo? Menos NΔP. É isso que está escrito para mim. Tá bom? Então, isso é o que acontece de verdade. Ponto. Mas, eu já falei, é difícil eu conseguir determinar com que força, como é que é a carinha dessa força. O que a gente pode fazer? Pode estudar também o impulso através da força média. Eu sei que impulso é a força média, né? Pode olhar na página anterior. Impulso é a força média a que está submetido o alvo, ou o projétil, depende de quem que você quer olhar, vezes ΔT. Então, vamos estudar agora o que acontece através dessa força média. Poxa, mas eu sei calcular o J já. Ah, eu sei calcular o J, está em vermelho na linha de cima. Então, F médio ΔT, F médio ΔT, vai ser igual a menos N ΔP. Por que eu estou fazendo isso? Porque depende do que você tem disponível para poder fazer o seu cálculo. Se for lá na natureza, eu vou olhar, eu vejo o que eu tenho disponível. Se for num texto do exercício, eu vejo o que eu tenho disponível. Então, vamos ver as várias faces de se apresentar esta variação do momento linear, esse impulso sofrido pelo alvo ali. Tá? Eu vou pegar este ΔT e vou passar ele para o lado de cá, só que então ele vem dividindo. A única coisa que eu vou fazer aqui, tá? O que a gente estava fazendo? Eu consegui entender? Vamos lá, para e pensa. Eu consegui entender esse J aqui? Que esse J é devido às várias colisões de coisas iguais? Sim, consegui entender. Mas eu também sei que eu posso aproximar o J por força média ΔT. Mas os dois são J. Se os dois são J, a força média ΔT é igual à linha de cima. Os dois são J. Beleza. O que eu vou fazer agora? Passar o ΔT dividindo para poder estudar a força média. Então, a força média, a que está sujeito àquele alvo, é igual a menos N sobre ΔT. Vou deixar assim. N sobre ΔT vezes ΔP. Posso escrever de vários formatos diferentes. Eu posso colocar esse ΔT debaixo de onde eu quiser. Debaixo de todos, só debaixo do ΔP, só debaixo do N. Tá? Então, esse é um dos formatos. Por que a gente está escrevendo nesse formato? Vamos supor, o exercício fala lá assim, ó, os alvos, os projéteis colidem contra um alvo a uma taxa de colisão de parará. O que é taxa de colisão? São quantos projéteis bate no alvo em um determinado tempo. Ó, é isso. Ele está te dando o valor de NΔT, se o exercício contar isso para você. Quantos projéteis bate no alvo em um determinado tempo. Então, toda vez que o exercício falar de colisão, ele está te dando de brinde este carinha aí. Então, este cara que eu destaquei chama taxa de colisão. Taxa de colisão. O que a gente está aprendendo aqui, gente? O que os exercícios podem me fornecer, o que eles podem me entregar de brinde aqui. Mas eu posso abrir o ΔP também, não posso? Eu posso escrever o ΔP como sendo assim, ó. Vamos ver a força média
vai ser igual a menos N, ΔP é M, que não muda, as massas desses caras nunca mudam, ΔV. A velocidade varia, né? Ela está com uma certa velocidade, bate no alvo, vai parar. Vai ter uma variação de velocidade, tá? E eu vou botar um ΔT aqui embaixo. Beleza, só abrir. Vamos ver uma coisa interessante aqui. Tenta vocês pensarem, depois dar um pause aí e ver, o que vocês achariam que seja N vezes M? N é o número de projéteis, M é a massa de cada um. O que é N vezes M? Respondeu? Então, vamos ver se respondeu certo. N vezes M é o quanto essas massas estão penetrando aqui dentro. A quantidade de quilogramas, de gramas, quantidade de massa que eu estou depositando dentro do alvo. É o ΔM do alvo. O alvo está ficando mais gordo. Entra uma bala, fica um pouquinho mais pesado. Entra outra bala, mais um pouquinho pesado. Outra bala, mais um pouquinho pesado. O alvo está ficando mais gordinho. Então, pessoal, a força média pode ser dado como sendo menos ΔM. Olha, se ele falou de variação da massa lá, ele está falando do N vezes M sobre ΔT vezes ΔV. Entenderam que esse cara aqui é a variação da massa? É o quanto o seu alvo está ganhando de massa a cada vez que alguma coisa penetra nele? Então, este cara é a variação da massa. Por isso que ele pode ser escrito nesse formatinho verde que está aí para vocês, tá bom? Então, mais uma coisa que ele pode falar sobre a variação da massa lá no seu exercício. E a outra coisa que ele pode falar para mim é este termo aqui, ó. É este termo aqui. Ele pode me falar alguma coisa sobre ΔM sobre ΔT. Quem que é ΔM sobre ΔT? Para e pensa também. Ah, professor, é uma variação da massa no tempo. Sim, toda vez que é uma variação temporal, o nome dessa coisa é taxa. Variação temporal, dividir pelo tempo, o nome é taxa. Então, é a taxa com a qual a massa colide com o alvo. É a taxa de colisão de massas. Então, esse cara aqui ó, é uma taxa também. Dividiu pelo tempo é taxa. Taxa de quê? De colisão de massa. Então, se o exercício falar alguma coisa para vocês aqui, a taxa com que as massas colidem, ou taxa de colisão de massa, ele já está te dando este valor, ΔM sobre ΔT. É isso que esse cara está falando para mim. Tá? É exatamente isso que esse cara está falando para mim. Vamos ver algumas situações especiais que podem estar acontecendo nesse tipo de colisão para a gente poder finalizar a parte de colisão em série. Para isso, eu vou colocar essa mesma figura ali na próxima página, só para a gente poder falar duas coisinhas simples aqui. Simples, mas eu não tenho mais espaço nessa página. Então, vamos lá. Prontinho, vamos lá. Vamos pegar duas situações, só duas situações aqui. A figura é a mesma, vai acontecer as colisões. A gente viu que uma das formas possíveis de escrever a equação da força média é a última que eu escrevi lá na página anterior. Estou colocando ela aqui, ó, que eu englobei em vermelho aqui. Então, esse é um dos jeitos. Então, olha, tem esse ΔV que a gente ainda não explorou. A gente já explorou o N sobre ΔT, o N vezes o M, o ΔM sobre ΔT, mas a gente ainda não falou nada do ΔV. O que a gente pode falar deste ΔV? O que a gente pode falar a respeito desse ΔV? O que pode vir falando no exercício que eu posso aproveitar para poder facilitar eu substituir as coisas nas equações e trabalhar com elas? É isso que a gente está tentando mostrar aqui para vocês. Pode falar assim, um projétil bateu e ficou cravado neste alvo. Se ele ficou cravado neste alvo, se bate e para, então a informação lá no exercício é que ele ficou cravado no alvo. Então, ele bateu e parou. Bate e para. Tá? Professor, para não tem acento. Na minha época tinha e fica muito feio fazer para sem acento, na minha opinião. Vai ficar com para com acento aí. O que acontece? O que significa bater e parar? Significa que a velocidade final do projétil é 0. Então, quanto que dá o ΔV? ΔV
é igual a velocidade final menos a velocidade inicial. Se a velocidade final é zero, significa que ΔV é igual a zero menos a velocidade inicial, que eu vou chamar de V. Tá? Pode chamar de VI. De VI. Então, qual é o ΔV que eu vou colocar naquela equação se eu sei que ele ficou cravado no alvo? Se o exercício falou, opa, bateu e ficou. No lugar de ΔV eu vou colocar menos VI. Menos VI. Faz sentido, né? Ser menos. Por quê? Porque ele está sendo freado. Agora eu estou olhando para o projétil. Esse VI é do projétil. Ele bate e o alvo freia essa bolinha que está batendo nele. Tá? E se bate e volta? Se bate e volta, a gente chama de ricochete perfeito. Ricocheteou. Então, toda vez que ele falou ricocheteou, vamos fazer de conta que seja perfeito. Se ele não falar nada, bate e volta. Se ele bateu e voltou na mesma linha, ele deu uma cacetada em linha reta, voltou para trás em linha reta. O ricochete perfeito. Tá? Ricochete perfeito. Vamos tentar escrever isso aqui. Então, essa passagem que a gente está fazendo aqui agora a respeito do ΔV é quando o exercício fala que houve um ricochete. Então, se houve um ricochete, poxa, se ele foi perfeito, o que está acontecendo? A velocidade final do seu projétil é igual a menos a velocidade inicial dele. Ele estava vindo com uma certa velocidade, bateu e voltou. Não perdeu energia, não aconteceu nada. Ele desceu a cacetada e voltou. Voltou com a velocidade com que ele estava indo. Ele voltou com a velocidade inicial dele. Esse menos significa voltou. Então como é que fica o ΔV? ΔV fica igual a velocidade final menos inicial. Essa é a definição de delta. Mas eu sei quem é o ΔV. Eu sei, desculpa, quem é o V final. O V final vale menos VI. O V inicial, VI. Então, ΔV, na situação de ricochete perfeito, vale menos 2VI. 2 vezes a velocidade com que ele estava indo. Tá? Esse não é de indo, é de inicial, tá, gente? Mas tudo bem, vamos lá. Coincidiu. Então, é menos 2 vezes. Nota que agora o exercício pode me contar uma série de informações que eu sei escolher em qual formato eu vou utilizar a força média. Tá? Eu posso usar com ΔV, com bate e volta, bate e fica. Se ele falou de taxa de colisão de massa, se ele falou de variação de massa, se ele falou sobre taxa de colisão. Então, depende do que o exercício fala, eu vou usar a equação da força média em um dado formato, que é o que a gente está vendo desde a página anterior. Estas foram a parte de colisão e impulso, tanto para colisão simples quanto para colisão em série. Para a gente terminar aqui, falta um assunto relativamente pequenininho aqui agora, chamado conservação do momento linear. E para finalizar esse vídeo, esse assunto é realmente pequenininho, tá? Vamos lá para a próxima página para a gente ver um pouco sobre a conservação do momento linear. Pronto, pessoal, a gente está aqui na página que nos interessa agora para a gente falar um pouquinho sobre conservação de momento linear. Primeira coisa que a gente sabe sobre isso, a gente já falou em página anterior, tá? Quando vai haver conservação do momento? Se e somente se e somente se não houver força externa. A força resultante externa foi igual a zero. Então, para ter conservação de momento, não pode ter força externa. O que significa isso? Que dp dt é igual a zero. Então, isso significa. Quando que isso vai acontecer, senhoras e senhores?
De novo, se e somente se o P for constante. Se e somente se o P, e nota que P é um vetor, ele tem que ser constante em módulo, direção e sentido. Tá? Então, se e somente se o P for constante. O que significa o P ser constante? Significa que P final é igual ao P inicial. Pessoas, isso não é para uma partícula só. Isso pode ser para uma só ou pode ser para várias. Imagina a situação, você está na beirada de um trampolim, a piscina lá embaixo, vem um amigo seu correndo, bate, segura em você e cai os dois dentro da piscina. Houve uma variação, quer dizer, houve uma conservação do momento linear. Aí eu vou ter que olhar se houve. Eu vou ver assim, ó, se a massa do corpo A do amigo vezes a velocidade do corpo do seu amigo no final mais do seu corpo, vamos chamar de C, vezes a velocidade do seu corpo, vou chamar de corpo C, final foi igual à massa do corpo do seu amigo no começo, vezes a velocidade do seu amigo no começo, mais a massa sua no começo, vezes a sua velocidade no começo. Se isso acontecer, não tinha força externa, só houve a força interna ali acontecendo no processo, presente no processo. Tá? Nota que a velocidade final sua vai ser diferente da sua velocidade inicial no exemplo que eu te dei. No início você estava com velocidade zero. No final você não está com velocidade zero. Você tomou uma porrada e você vai andar. Mas a soma do processo no começo e no final se manteve constante. É isso que eu estou falando. E quantas forem as somas que existirem aqui? Pode ser vários corpos, não precisa ser só dois. Toda vez que o PF for igual ao PI, é porque não tinha força externa. Ou se o cara pode falar o contrário, não tem força externa. Então você já parte desse pressuposto que PF é igual a PI. Para quantos corpos forem, vocês vão escrever ele nesse formato que estão aqui embaixo. Nesse formato aqui. Tá? Para quantos corpos forem necessários. A gente vai aplicar isso quando a gente for falar de colisão. Tá? No próximo vídeo nós vamos falar sobre colisão. Vamos falar sobre colisão unidimensional, colisão bidimensional, colisão elástica, colisão inelástica. No próximo vídeo. Tá? Dessa forma, a gente encerra aqui o nosso segundo vídeo da série Centro de Massa e Momento Linear. A gente se vê no terceiro vídeo da série.